Salve galerinha, estou aqui com a minha lua querida para iniciar mais uma série do YouTube do Danverso, que se chama Contém Spoilers. E como o nome diz, vai ter muito spoiler. Então, se você não assistiu a obra que eu vou falar hoje, que é Meu Malvado Favorito 1, vai lá assistir e depois volta que esse vídeo vai estar disponível aqui para você ver depois. Porque eu vou falar dele todinho, então vai ter bastante spoiler. Essa nova série vai trazer o universo todo dos meus personagens, né? Então vai ter essa contém spoilers, meu malvado favorito 1, 2, 3 e 4. Vai ter contém spoiler com o Saitama, com o Tio Chico, com todos os outros personagens que eu faço. Então vamos lá começar com o meu malvado favorito 1. No começo do filme, né? A gente conhece um Gru que é uma pessoa assim horrorosa, né? Se ele continuasse como era no começo do filme, ele realmente não seria o nosso malvado favorito hoje em dia, né? No começo do filme ele é uma pessoa amarga, uma pessoa solitária, ele escraviza, né? Trata os Minions como escravos mesmo, né? Ele distrata as pessoas. No começo do filme ele dá um balãozinho para um menino e ele estoura o balão na cara do menino, então ele judia das crianças, aí ele vai pegar o café da manhã dele na padaria, ele congela todo mundo, pega o pedido de outra pessoa e sai. Ele muitas vezes ele distrata o Tornefarium também durante o vídeo, né? Durante o filme. É aquela hora que ele pede para fazer os robôs de biscoito, que ele faz outro robô. Ele fala: Meu Deus, além de velho, é surdo, né? Então, assim, ele era uma pessoa horrorosa mesmo, sabe? Mas, né? Assim, o filme também mostra que a relação com a mãe dele era péssima, né? A mãe dele nunca apoiou ele em nada, muito pelo contrário, a mãe dele só distrata, só trata mal ele, não apoia ele nos sonhos dele. A questão com a Lua, ele já tem desde pequeno, né? Ele queria ser astronauta e quando ele fala disso pra mãe dele, a mãe dele debocha, não tá nem aí. Ele faz um protótipo de um foguete de macarrão, depois ele já consegue fazer um foguetinho e nada disso impressiona a mãe dele, ela não tá nem aí, ela não liga pra ele, então assim, talvez essa péssima criação, né? Porque ele não teve o amor nem da mãe, então talvez por isso que ele também não tem amor em outras pessoas. E aí, para ajudar, ele teve uma péssima influência, que é o Doutor Nefário, né? Que também é um cara, um vilão, né? Que só trabalha para coisa errada. E os Minions, que fazem absolutamente tudo que o Gru quer e bate palma para tudo que ele faz, seja certo, seja errado. Então, acho que aí tá os ingredientes perfeitos, né? Para a criação de uma péssima pessoa, né? Uma pessoa que não tem amor de ninguém, nem da própria mãe, tem uma péssima influência e tem um monte de gente para bater palma para tudo que ele faz de certo e de errado, né? Então, assim, realmente não ia dar certo, né? Aí a história começa, né, com a TV mostrando que a pirâmide do Egito foi roubada. Isso desperta no Gru muita raiva, porque este seria o maior feito do vilão de todos os tempos. E ele queria ser o melhor, o maior vilão de todos os tempos, o melhor e o maior, né? E isso jogava por terra tudo que ele já fez, porque ele já tinha roubado pequenas coisas, né? Estátua da Liberdade de Las Vegas, ele fala Torre Eiffel de Las Vegas, né? O telão lá, o letreiro da Times Square. Então, assim, nunca tinha feito nada realmente, né, relevante assim. E aí ele tem a brilhante ideia de roubar a Lua, né? Que isso iria fazer dele o maior vilão de todos os tempos. Ele já tinha essa questão com a Lua, né? Essa pequena obsessão por ela, então ele resolve roubar a Lua para se tornar o maior vilão de todos os tempos. E aí ele vai no banco pedir um empréstimo e não consegue um empréstimo porque para roubar a Lua, ele não teria como roubar a Lua no tamanho que ela é de verdade. Ele teria que ter um raio encolhedor. E ele ainda não estava de posse desse raio encolhedor, que estava com o vetor, né?
que, aliás, primeiro isso estava com os chineses lá, aí ele vai roubar o raio encolhedor e na verdade o vetor rouba dele. E aí ele vai roubar esse raio encolhedor da casa do vetor. Aí ele vai lá, ele tenta entrar de todas as maneiras, ele não tem sucesso, porque toda vez que ele tenta entrar, ele recebe um míssil, um raio. A casa do vetor tem uma defesa assim excelente, né? E ele não consegue entrar. Então ele vê que 3 menininhas conseguem entrar lá para vender doce, para vender cookies, né? Biscoitinhos. Então ele resolve adotar essas meninas. Essas meninas elas estavam no orfanato e elas trabalhavam vendendo cookie para esse orfanato. E o Gru então resolve adotar as meninas para pôr elas lá dentro da casa para poder conseguir roubar o raio encolhedor para roubar a lua. Que essa era a condição que o banco colocou para emprestar o dinheiro para ele. Ele tinha que ter o raio encolhedor primeiro. Aí ele vai até o orfanato, adota as meninas, né? Mente, fala que é dentista, cria toda uma história lá e acaba adotando as meninas. Nesse momento, né, o filme aborda essa questão também de adoção, né? As meninas estão lá naquele lugar que elas têm o amor uma das outras, que são 3 irmãs, porém, né, a mulher que administra o orfanato ela é super fria, ela explora as meninas para vender cookie para sustentar o orfanato, né? E ela trata as meninas, as crianças muito mal lá, né? Então, assim, e elas já estavam sem esperança nenhuma de serem adotadas, né, coitadas, porque elas já estavam há muito tempo lá e não tinham mais esperança de ser adotada por ninguém. Eis que chega o Gru para adotar, com o intuito de explorar as meninas também, né? Que o Gru nesse momento do filme ele ainda é aquela pessoa horrorosa. Ele adota as meninas só para explorar elas para entrar na casa do vetor. E assim, quando elas chegam na casa dele, ele já mostra, né, o quanto que ele dá de importância para elas, né? Aonde que elas iriam ficar? Tinha um jornal no chão para elas fazerem xixi e cocô, um potinho cheio de doce no chão, igual um cachorro, né? Igual as pessoas tratavam o cachorro, sei lá, alguns anos atrás, né? Porque hoje em dia os cachorros são tratados que nem filhos, né? Então, assim, ele trata as meninas pior do que cachorro, né? Quando chega na casa dele. E ele já fala que, né, não vai dar beijo, que elas não podem rir, que elas não podem chorar, que elas não podem fazer nada, né? Tipo, e uma delas, né, a Edith, entra numa câmera lá cheia de pontas e aquilo fura o suco dela e sai uma coisa vermelha por baixo ali. Ele acha que a menina morreu e pra ele tudo bem também, né? Tipo assim, acho que eu só vou ter 2 para usar no meu plano, ele fala. Tipo, a menina morreu e pra ele não tem importância nenhuma, né? Então, assim, nesse momento ele ainda não é apegado a elas, a nada, e ele adota as meninas para tentar entrar na casa do vetor, e isso tem sucesso, né? Ele faz os biscoitinhos robôs lá que ajudam ele a entrar e a roubar o raio encolhedor. E aí ele vai para o banco, né? Para pedir um empréstimo de novo, porque ele conseguiu o raio encolhedor, que era a condição que o banco colocou para emprestar o dinheiro para ele. Porém, o cara do banco que empresta o dinheiro, na verdade, era pai do vetor. E nem gostou de saber que o Gru roubou do vetor. E a explicação que ele dá para o Gru é que, assim, como o Gru nunca fez nada de relevante, eles já investiram muito dinheiro no Gru, e que eles iam dar espaço para o vetor e para outros vilões mais jovens e mais ativos. E, né? Aquela coisa de etarismo, né? Eu tenho empresa que tem. Inclusive, tem empresa que às vezes demite a pessoa com mais idade e coloca outra mais jovem no lugar para pagar menos, até para poder explorar às vezes, né? Então, aí o Gru não consegue. E aí ele volta pro laboratório desanimado, né? E fala para os Minions e para o Dr. Nefário, para as meninas, que a frase que ele usa é: em questão de dinheiro, não temos dinheiro, né? Então, aí ele fala que não vai ter plano, porque não vai ter como financiar para fazer o foguete. Aí a Agnes, né, a menorzinha mais fofinha, entrega o cofrinho dela para ele, como que dizendo, né, eu tenho dinheiro, eu vou financiar para você, né. Aí ele abre, tem só aquelas moedinhas, né, ela não tem noção de
quanto que aquilo é pouco, né? Que não daria para financiar um foguete, mas ela fez tudo que ela podia. E aí os Minions também começam, cada um dá $1, tal, arruma dinheiro daqui e dali, todo mundo contribuindo. E aí ele percebe que vai ter dinheiro para fazer o foguete. Aí aquela comemoração toda, tal, eles fazem o foguete, né? E o Gru então tem o plano pronto para ir para a Lua. Só que, né, o dia que ele escolheu, que era, o que escolheu não, né? Porque o Dr. Nefarium lá fez uns cálculos, ele viu que, né, pela órbita da Lua, da Terra, aquele era o melhor dia que a Lua está mais perto, na posição ideal para ele poder ir lá e roubar. E só que esse dia coincidia com a apresentação de balé das meninas. E o Gru já estava meio balançado pelas meninas, né? Ele já estava gostando um pouco das crianças. E ele fala pro Dr. Nefarium se ele não poderia, de repente, acho que era no sábado isso, quem sabe roubar a Lua na segunda ou na terça, né? Ele faz ali uma... E o Dr. Nefarium fica pé da vida com isso. E liga no orfanato e pede para devolver as meninas. Liga em nome do Gru, né? Porque o Dr. Nefarium não queria que nada atrapalhasse os planos de roubar a Lua. Então o Gru acaba tendo que devolver as meninas, o pessoal do orfanato vai lá buscar, ele devolve. E depois que ele devolve as meninas, ele vai roubar a Lua. E a hora que ele pega a Lua no espaço, assim, na mão dele, né, depois que ele encolhe, que ele pega, voa no espaço o bilhetinho, né, de entrada da peça das meninas. Aí ele olha, tal, ele acha que dá tempo de chegar ainda, ele vem com aquele foguete a 1000 por hora, espatifa o foguete na frente do teatro lá, porém não dá tempo, ele chega, a peça já tinha acabado, aí o cara já tá varrendo lá, aí ele pega e vê na cadeira um bilhete para o pai das meninas. E quando ele vê um bilhete do Vetor, o Vetor estava de posse das meninas, ele roubou as meninas, e ele queria a Lua em troca das meninas para ele ter o maior feito de vilão do mundo, né? O Gru vai para lá e não pensa duas vezes, entrega a Lua, aí ele já está apegado com as meninas, já amoleceu o coração dele, né? E ele entrega assim, sem pensar duas vezes. Só que o Vetor não entrega as meninas. Ele fala que não ia entregar as meninas, mesmo o Lu entregando a Lua, né? Aí o Gru, com sangue nos olhos, vai para a porta do Vetor lá e nada consegue parar o Gru. Vem míssil, ele desvia, vem o tubarão, ele dá um soco. Ele entra na casa, ele pega as meninas, né? E aí ele tem a grande luta final, né, com o Vetor lá, que no finalzinho, do que eles estão nas naves ali, ele consegue pegar as meninas de volta, mas a Lua fica na nave do Vetor e a Lua começa a voltar para o tamanho natural dela, ela expande, fica do tamanho natural e o Vetor que estava dentro da nave acaba ficando lá na Lua, né, no final do filme. Neste filme a gente não sabe se ele saiu ou como ele saiu de lá, né? Isso não é falado. Ele acaba o filme, ele está lá sentado na Lua, né? Preso na Lua que subiu junto com a Lua. E o Gru adota finalmente as meninas em definitivo, né? Agora já apaixonado por elas e acaba se tornando um paizão, né? Acaba se tornando uma pessoa bem melhor, cuida delas, né? Faz até uma apresentação de balé delas no laboratório para ele ver porque ele perdeu a outra, né? E o filme termina assim, com a apresentação delas, depois uma música, uma dança, e é super bacana. E assim o Gru se regenerou, né? Devido ao amor das meninas, que ele adotou de maneira completamente errada e com pretensões horrorosas, mas que no final, né, o amor venceu, né? As meninas gostaram dele, ele também se apegou às meninas e acabaram se tornando uma família feliz. E este foi o primeiro episódio de Contém Spoilers, meu malvado favorito. Até o próximo. Tchau, tchau.